formação e a educação dos nossos filhos, e temos que saber se estamos colaborando e contribuindo para que isso ocorra de forma correta. Porque às vezes, né, por conta do acesso, poder aquisitivo, ali a necessidade de achar que os nossos filhos precisam interagir com a modernidade, nós lhes damos, não é, celulares muito cedo. E aí o que é que ocorre? Essa criança passa a ter um foco muitas vezes na tela, ao invés ali do que está acontecendo no seu entorno. Será que isso é bom para o processo de aprendizagem, por exemplo? É essa reflexão que nós vamos fazer com a neuropsicóloga Fernanda Barreto, tá certo? Ela que retorna aqui ao Jornal da Mix a primeira vez este ano, a quem nós agradecemos. Fernanda, eu fiz essa breve introdução porque percebo que alguns pais substituem, em alguns casos, a sua presença com a presença do aparelho. Não é, por exemplo, incomum encontrar crianças ali um pouco agitadas em ambientes públicos, a exemplo de um restaurante, e rapidamente a mãe, mesmo na criança ali na mais tenra idade, ela para de chorar porque passa a se conectar com as telas. Mas e aí? O que é que isso pode provocar em termos educacionais para o futuro ou até para quem já vive essa realidade no presente? Muito bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos. A gente precisa entender que o excesso de tela, ele prejudica não só a atenção, a concentração da criança, mas também o próprio desenvolvimento dela. Crianças são muito inteligentes, então muitas vezes o que ocorre? A criança quer algo, o pai naquele momento, vamos supor, ele está em um restaurante ou em algum local público e ele acaba cedendo, ele dá, por exemplo, aquele celular para essa criança. Depois que ela apresentou um comportamento de birra, de chorar, de muitas vezes até gritar, se jogar no chão. Então, da próxima vez que essa criança desejar o celular ou algum outro recurso ali naquele momento e esse pai não der, ela vai fazer esse comportamento com mais intensidade, porque ela aprendeu que aquele comportamento que ela apresentou vem com a resposta desejada. Então, a gente precisa tomar muito cuidado para que isso não se transforme em um padrão de comportamento. Quero determinado objeto, não consigo, vou chorar, vou gritar, vou me jogar no chão. Então, os pais, eles têm um papel fundamental no desenvolvimento da criança. Primeiro passo, tela. Apenas por um tempo assim, de no máximo 1 hora, não mais que isso. 1 hora porque a gente sabe que em alguns momentos os pais precisam fazer alguma atividade, ter algum momento em casa para organizar algumas coisas, então a criança está ali, tudo bem. 1 hora em tela, não mais que isso. Esse tempo de 1 hora não prejudica. Agora, por exemplo, tem crianças que passam mais de 7 horas na tela. Tem crianças que adormecem em frente à tela. Então, isso é muito prejudicial para o desenvolvimento delas. Agora, no caso, a gente está falando ainda dessa criança que talvez já comece ali a ter um relacionamento com o ambiente educacional, e quando o assunto é a aprendizagem nesse ambiente, elas também prejudicam? Tela? Sim, muito. Porque a tela, assim, muitas escolas, elas adotam alguns aparelhos eletrônicos para auxiliar no desenvolvimento da aprendizagem. Já faz parte da realidade educacional. Sim, algumas escolas adotam. Mas aí, nesse caso, a tela ela tem efeitos que são benéficos. Por quê? Porque a escola, primeiro passo, tem que controlar o uso dessa tela que a criança, o adolescente está acessando, para que ele, de fato, acesse para o conhecimento, para o aprendizado. Com a finalidade pedagógica. Isso. E também por um tempo determinado. Não é assim, toma a tela e... Não. As escolas, elas têm um tempo estimado, tem todo um cuidado por trás disso, desse uso de tela em escola. Então, quer dizer que a gente não pode considerar um adversário. Sabendo utilizá-la, é um grande aliado no processo de aprendizagem. Isso. Essa que é a grande questão, né? Aí, em que momento a gente pode perceber caso elas estejam prejudicando? Você falou aí de crianças que podem estar conectadas 7 horas ali numa tela. É na questão da atenção, é na questão visual, já que ela também emite, né, aquela luzinha lá que os oculistas costumam, os oftalmologistas costumam fazer menção, prejudicar também o desenvolvimento ocular da criança. Como é que a gente pode fazer um equilíbrio em relação a isso?
O excesso de tela, ele prejudica não só a atenção, a concentração, o foco das crianças, mas também elas têm perda de raciocínio lógico quando elas ficam mais de 7 horas em tela por um tempo grande. Por exemplo, vários dias. Já é um hábito daquela criança. Então, isso prejudica. Não só esses fatores que eu falei, mas também habilidades de brincar compartilhado, interação social, comunicação. Então, tudo isso é prejudicado pelo excesso de tela. Recentemente eu assisti uma reportagem na TV Cultura, onde as colônias de férias, né, que não sei se ainda é tradição aqui em Alagoas, mas lá é muito comum, na região, no sudeste, sul do país, elas estão fazendo contratos com os pais de que só aceitam crianças nas colônias de férias se não tiver a presença do celular. Ou seja, o celular fica retido pelo comando ali da brincadeira, né, do pessoal que vai fazer a recreação, e só para o contato com os pais, para buscar, né, alguma mensagem, lembrar de medicação, alguma coisa do gênero. Mas que todas as atividades elas têm a obrigação de preservar a interatividade e experiências de convivência em ambientes da natureza, para que eles fiquem longe da tela. E a profissional que concedeu entrevista sobre o tema, ela disse que é uma maneira de resgatar a verdadeira infância das crianças. Então a gente pode estar falando de algo que pode estar nesse momento tirando a infância tradicional das nossas crianças, é isso? Sim. Porque em vez de a criança muitas vezes estar ali socializando com os colegas, brincando, se divertindo, ela está em tela. Infelizmente, Marcos, alguns pais eles dão o celular para uma criança, por exemplo, quando ela tem 4 anos, 5 anos, ela ganha de fato um celular de presente. E isso é muito prejudicial. A gente tem que tomar muito cuidado. Crianças precisam ter momentos com outras crianças. Em casa, os pais devem criar uma rotina estruturada, onde essas crianças elas consigam ter um tempo para brincar, para ter livros de história, para interagir. Por exemplo, palavras cruzadas. É algo tão simples, mas que estimule muito a atenção dessa criança. Também livros de história, brinquedos, atividades lúdicas. Essa criança ela não pode ficar restrita à tela, à TV também. Ela precisa interagir. Pois é, eu fico vendo aí o YouTube, né, que é um grande canal, ensinando, né, os pais a brincarem com os filhos, aproveitando equipamentos ali ou coisas que eles compraram. Garrafa PET, fazendo brincadeira com a garrafa PET, tipo boliche, utilizando aquela caixa de pizza e fazendo buracos para, de repente, distraí-los ali, para eles acharem onde está a bola de gude, enfim, tentando resgatar brinquedos com coisas ali do dia a dia para fazer com que eles fiquem fora da tela. Então, continua sendo aí a grande vantagem, né, para você pai, você mãe, interagir com seu filho nas festas de família, né, voltar os primos a correrem na casa e não ficarem disputando eletronicamente ali os jogos. Eu vi outro dia uma cena dessa, 4 primos no sofá, eles estavam juntos, mas não eram juntos fisicamente falando, na brincadeira, eles estavam num jogo aonde interagiam para saber quem ganhava e quem não ganhava. Então, realmente é uma situação muito delicada. Queria agradecer a presença da Fernanda Barreto, neuropsicóloga, hoje dando esse start e esse alerta para a questão do uso, né, das telas e o quanto elas podem ser benéficas quando são usadas pedagogicamente e não quando são utilizadas além do normal. Caso eu tenha deixado de explorar algo que você considere relevante falar, Fernanda, a palavra final é sua, por favor. Obrigada, é sempre um prazer, Marcos, estar aqui. E eu queria só dar uma dica para os pais que estão nos ouvindo. É muito importante ter momentos com as crianças, fazer atividades em casa, levar essa criança para passear, construir de fato uma relação, um ambiente familiar saudável, mas onde essa criança se sinta também à vontade para desfrutar de brincadeiras ao lado dos pais. Excesso de tela é prejudicial e a gente que é pai ou mãe deve tomar muito cuidado. Muito obrigado pela sua presença, uma boa semana, fica aí o alerta para você que está nos acompanhando aqui nesse momento e que talvez agora esteja com seu filho no carro, se deslocando para a praia e ao invés de estar trocando uma ideia com ele, ele está com o celular. São 6 horas.